E ontem, Leonel Brizola faria 100 anos. Uma das figuras políticas mais importantes da nossa história. Foi deputado estadual, federal, prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Esteve à frente da campanha da legalidade para assegurar a posse de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. E foi um ferrenho inimigo da ditadura militar, tendo que se exilar no Uruguai em 1964. Fundador do PDT após a redemocratização, também é considerado o principal herdeiro do trabalhismo de Getúlio Vargas. E para falar a respeito da trajetória e do legado de Leonel Brizola, temos aqui o jornalista e editor do site Tijolaço, Fernando Brito. Boa noite, Fernando. Boa noite. Ontem foi um dia para refletirmos um pouco, não só sobre o Brizola, mas sobre a trajetória da luta brasileira por direitos sociais. Eu acho que a entrevistada que me antecedeu tocou muito numa questão que foi sempre cara ao Brizola, que é essa questão da participação, dos negros na vida política brasileira, porque ela expressava também uma participação dos trabalhadores, do povão, e afinal de contas, não é bom que a gente deixe de celebrar o Brizola também, lembrando que em 77, 78, quando ele começou a reorganizar, ainda no exílio do trabalhismo, ele montou um partido em que, pela primeira vez na história brasileira, havia dentro da organização movimentos organizados de negros, de mulheres e depois até de LGBTQI+, que não era uma expressão que se usava naquela época, era o movimento gay, e isso foi um traço de modernidade que pouca gente conhece na trajetória do Brizola. Mas o que você me pergunta é da importância dessa figura que se foi aos 84 anos, no ano de 2000, aos 82 anos, no ano de 2004, e deixou hoje um sentimento quase que de unanimidade no reconhecimento da sua importância, o que não correspondeu, de fato, àquilo que o Brizola representava politicamente. Ele foi, talvez, o político mais odiado e amado no Brasil nas últimas décadas. Só mesmo Lula consegue despertar paixões tão exaltadas a favor e contra, quanto as que despertou Brizola desde o seu regresso ao Rio de Janeiro, no ano de 79, e na sua logo seguinte eleição ao governo do Estado. Brizola sofreu muitas acusações por defender temas que nos são muito caros hoje. Vou dar um exemplo. A questão dos direitos humanos. Ele foi duramente atacado, tratado como se fosse amigo dos bandidos. A partir de um episódio que aconteceu no Morro do Chapéu Mangueira, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, em que 2 soldados, fazendo uma incursão na comunidade, atrás de um sujeito que tinha roubado uma bolsa, saíram disparando e mataram uma menina de 8 anos sentada à porta de sua casa. O Brizola pediu ao comandante da PM que detivesse os 2 soldados no quartel, até que o caso foi esclarecido, e dali surgiu essa lenda que persiste até hoje, que o Brizola não deixava a polícia subir o morro. De fato, ele não deixava. Não deixava a polícia subir o morro atirando a esmo. E sempre foi um dos principais elementos que se levantou contra o Brizola. Outros não foram levantados, mas existiram, não se levantam hoje, mas existiram naquela época. A Passarela do Samba, por exemplo, que foi uma consagração do professor Darcy Ribeiro, ela foi combatida de todas as maneiras. O Globo chegava a dizer que o som ia reverberar e ninguém ia conseguir escutar o samba das escolas. E aquilo encobria uma negociata anual no monta e desmonta das arquibancadas, que levavam 6 meses para serem montadas, 3 meses para serem desmontadas. Então, durante 9 meses do ano, tinha gente faturando com aquela obra infinita da Passarela do Samba.
Brizola enfrentou críticas à esquerda e à direita por conta do seu programa de educação. O CIEPS, com a noção que hoje é aceita mundialmente de que o ensino de qualidade é um ensino integral, foi atacado, inclusive por gente de esquerda, que alegava que escola não era pensão, que era importante só o projeto pedagógico, como se debaixo de uma árvore, no sol e na chuva, você pudesse dar educação cotidiana às crianças sem que elas estivessem providas de espaços qualificados para recebê-las. Então, havia uma imaturidade muito grande em setores progressistas que achavam que o Brizola, por ser gaúcho, por causa das tradições que vinham de lá, né, era um caudilho. A única vez que o Brizola se meteu numa aventura de natureza militar foi exatamente para defender a democracia, como você mencionou aí, na resistência ao golpe que se tentou dar em 61. Fora daí, o Brizola foi um homem de eleições, de paz, de diálogo, de composições. Nada de autoritário. Para aqueles que conviveram diariamente com ele, como eu, durante 20 anos, nem mesmo aquele autoritarismo nas relações pessoais era uma característica dele. Ele era um homem que ouvia muito, não tinha medo de conversar. Da escola do Brizola, eu, por exemplo, recolhi a lição de não questionar hoje o diálogo do Lula com o Alckmin. Qual é o problema? Qual é o problema? O Lula não está colocando a resistência popular, o movimento popular, sob o comando de Geraldo Alckmin. Ao contrário, ele está trazendo Geraldo Alckmin para um projeto de reorganização da vida brasileira que é absolutamente necessário, a não ser que a gente queira pretender, né, continuar com esse clima de confronto, com esse clima de idiotização, né, esse clima de agressividade nas relações políticas, que ninguém se engane. Nada tem de revolucionário. Ele só serve para despertar aquilo que o Roberto Jefferson, naquela quadra infeliz, chamou de instintos mais primitivos. Nós nunca tivemos uma direita tão agressiva, tão intolerante, tão violenta, tão golpista, quanto temos agora nos últimos 40, 50 anos. Então, isso é uma coisa necessária para o Brasil, é uma coisa importante para um país que está em frangalhos. Bom, de volta ao Brizola aqui. Então, o Brizola... Fernando, Oi? desculpa te interromper. Eu acredito o Brizola a falar... Não, é porque eu tô morrendo de curiosidade e você deu uma pincelada, eu queria te ouvir justamente disso. Eu fico pensando na figura do Brizola hoje, com essa situação da política nacional. Eu queria que você falasse um pouco mais o que você acha, onde o Brizola estaria. Não digo em que partido, porque a gente sabe da história dele do PDT, né, da fundação. Não é isso. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre essa abertura de diálogo, que eu acho muito interessante essa perspectiva. Como que o Brizola estaria vendo esse momento que a gente está vivendo? Deixa eu te responder da seguinte maneira. Em primeiro lugar, falar exatamente o que o Brizola faria, eu não posso fazer, porque o Brizola era um criativo. Né? Ele sacava coisas que muitas vezes estão fora do nosso alcance aqui no cotidiano. Eu já fiz muito isso, já falei muito isso. Na época que eu era assessor de imprensa dele no governo, a gente tinha uma sintonia tão grande que muitas vezes eu dava declarações, né, em nome dele, mas sempre com a segurança de que tinha um freio na hora de eu falar, que era o freio de eu levar um puxão de orelhas depois, porque falei alguma coisa que não correspondia ao pensamento dele. Então eu me segurava bastante, mas fazia. Quanto à posição que o Brizola assumiria, eu não tenho a menor dúvida. E para isso basta você olhar a trajetória do Brizola e ver que em nenhuma situação ele ficou contra a vontade popular. Olha, mesmo naquele momento difícil para ele, em que ele viu o Lula desbancá-lo numa eleição, tomar dele o direito de disputar o segundo turno com o Collor, não só pelas questões do desejo que ele pudesse ter de ser o candidato a presidente, mas também pela certeza que ele tinha
íntima, muitas vezes repartida comigo, de que fossem se desencadear contra o Lula forças e métodos que ele talvez não tivesse condição de resistir. E um exemplo claríssimo disso foi aquele fatídico debate na TV Globo, que nós assistimos juntos, esperando o Lula chegar lá do estúdio, e ele até comandou uma saudação ali, meio fingida ao Lula, de que o Lula tinha ido muito bem, etc., para não deixar ele se abater. Né? Mas a gente viu que o jogo sujo de empilhar aquelas pastas vazias no frente do púlpito que Fernando Collor usou, aquele suor artificial que o Boni confessou que pôs na cara do Collor para parecer que ele estava sendo nervosamente natural ali, aqueles truques, aquela armação, talvez ela tivesse sido mais bem confrontada pelo Brizola, até porque o Lula, vamos compreender, não fazia 10 anos, era um simples líder sindical, embora o maior do Brasil, um simples líder sindical, pouco acostumado às sujeiras, às baixezas da política eleitoral. Então, mesmo nesse momento, não faltou ao Brizola o maior empenho na defesa da candidatura Lula. Ele não foi para Paris, não foi nem para o Uruguai, a não ser por uns 2 ou 3 dias para descansar, e lá mesmo recebeu o telefonema do Lula. Né? Aliás, ali se criou até um mal-entendido, porque o Couto, que era o assessor de imprensa do Lula, deu uma nota para os jornais dizendo que eles tinham se falado ao telefone. O Brizola ficou meio chateado, porque conversa de telefone, conversa 2, não tem que ir para o jornal. Mas nós que estávamos ali naquele entorno do Brizola, ele montou um comitê que era no 2º andar do prédio que ele morava. Então ele baixava ali quando queria conversar com a gente, e a gente estava trabalhando. E foi pela primeira vez, quando veio o Lula, que ele voltou a frequentar o comitê. Então, quando o Brizola desceu, o Brizola está chegando, coisa e tal, e aí abriram a porta e todos esperavam encontrar um homem abatido, quase um cadáver, moribundo ali, depois daquela derrota inesperada, para quem menos ele esperava que pudesse passar à frente dele. E entrou um Brizola lépido e fagueiro, que saiu da reunião com o Lula tomando providências para que no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em outros estados como Santa Catarina e Ceará, que ele tinha tido ótimos resultados, né, que o pessoal que era brizolista passasse a apoiar o Lula. E havia muito ressentimento. É desse período, dessas semanas, que nasceu a história do sapo barbudo, que muita gente acha que foi um xingamento do Brizola para o Lula, e foi exatamente o contrário. Quando o Brizola se elegeu, o irmão do então presidente-general João Batista Figueiredo, o Euclides Figueiredo, perguntado se o Brizola tomaria posse, disse que vai tomar posse. O Brizola é como um sapo, a gente engole e depois expele. Anos depois, na reunião do PDT no Rio Centro, onde havia uma animosidade muito grande da militância, as pessoas estavam machucadas por aquela exclusão do 2º turno, muita gente queria votar nulo, não fazer campanha de nenhum dos dois, né? Sem poder ir para Paris, o pessoal ia para o voto nulo. E o Brizola foi daquele jeito dele, falando horas seguidas, né? Naquele ritmo meio cantado que os gaúchos falam. E a certa altura, ele disse: bom, tanto fizeram contra mim, tanto fizeram contra o trabalhismo, que nos tiraram do 2º turno. Mas pensem no que a história está nos proporcionando. Será que com o Lula nós não vamos ter a chance de fazer eles engolirem um sapo barbudo? A história do sapo barbudo é essa. O Lula era o sapo barbudo que eles teriam que engolir, e afinal de contas acabaram engolindo. E muitos até acharam que o sapo tinha um gosto bom. O sapo não era tão amargo assim.
Né? Pois Eu é, acho que Fernando, e agora? Pode falar, dessa vez desculpa. vai Pode contar. acontecer uma coisa, dessa vez eu acho que vai acontecer uma coisa semelhante. Porque o Milor Fernandes, que era um ótimo frasista, tem uma Uhum. das tiradas dele que é muito interessante, que diz o seguinte: muito importante, muito mais importante do que a gente ser genial é estar cercado de medíocres, porque a comparação torna isso evidente. Né? Nós estamos muito mal servidos de direita, mas muito mesmo. Né? Você pode dizer o que você quiser do Fernando Henrique Cardoso, quiser do José Serra, mas são homens públicos preparados, capazes, não são toscos. Dessa vez, nós temos dois candidatos toscos à direita. Jair Bolsonaro eu não sei se ele é o primeiro colocado num concurso mundial de tosquice, mesmo tendo Victor Orbán, porque eu acho que ele vai ser o hors concurso. Não vai nem Pois entrar na é. disputa com covardia. E do outro lado, o Moro, que está fazendo o fonoaudiólogo para deixar de ser tati-bitati a essa altura, que não consegue explicar os contratos que ele fez depois de sair da magistratura para trabalhar numa multinacional que está administrando as contas das empresas que foram falidas pela Lava Jato. Não tem estruturas partidárias. O Bolsonaro nunca quis ter estrutura partidária. Ou vocês acham que ele não conseguiria as assinaturas para fundar o tal do Aliança 38? A União Popular consegue. Exatamente. A Fernando, vou cidadania consegue. aproveitar, vou Deixa eu só aproveitar terminar isso essa. aqui. Ah, tá, Deixa tudo eu só bem. terminar isso aqui. Então, eles não têm estruturas partidárias. Essa história do PP e do PL é uma mentira, gente. Todo mundo sabe que esses deputados vão pegar o dinheiro das emendas, vão pegar o dinheiro das obras, entendeu? E vão, na hora de fazer o palanquezinho lá, dê graças a Deus Jair Bolsonaro, se eles não falarem em ninguém, em candidato nenhum. Porque vocês imaginam que um candidato a deputado lá em Arapiraca vai cair na besteira de falar mal do Lula, com 60%, 70% dos votos a favor do Lula? Não vai. Bolsonaro não tem máquina partidária e o Moro também não tem. Tem esse Podemos, que é o não Podemos. Ele já está aí, segundo o Lauro Jardim publicou na sexta-feira no Globo, já está negociando com o Bivar trocar de partido em 2 meses. É um desses casamentos aí que dá até para anular no cartório, de tão rápido. Não precisa nem Sem divórcio. dúvida. E vamos ver por quê, né? O que vai se alegar nesse casamento, digamos assim, inconsumado. E falando em política atual, política do presente, a gente está no finalzinho, mas eu quero falar contigo, Fernando, sobre a última jogada do Bolsonaro, ou o último aceno, ou a última, não posso falar, que ele fez ao Centrão, dando plenos poderes aí ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para fazer a gestão do orçamento 2022. Bom, só o fato dele ter colocado o Ciro Nogueira na Casa Civil lá atrás já foi realmente um presentão. E agora, este outro presente que enfraquece Guedes, que é um desafeto, por assim dizer, do Centrão. Queria saber como analisar este momento deles brigando entre eles, né? Tá bem engraçado, inclusive. Qual as Eu só análises faço uma possíveis? pergunta. Eu faço uma pergunta. Alguém percebe no Bolsonaro algum desejo de governar? Não. Governar para ele é um incômodo, é um enfado. O Centrão, além de funcionar do ponto de vista do bloqueio a qualquer processo de impeachment que pudesse correr contra ele na Câmara dos Deputados, além de funcionar como, pelo menos, né, uma, uma, uma aliança formal de partidos dando apoio a ele e garantindo um tempo de televisão que ele nem sequer vai usar. Vão ser esses doidos que circulam em torno dele que vão usar, vão inventar alguma campanha tipo Mário Frias ou aquele outro lá da Fundação Palmares, né, reacionária, neonazista, para ocupar aquele espaço. Bolsonaro não tem a menor intenção de governar e nem de fazer política pelos moldes convencionais. E o Moro também não. O Moro também não, ele não tem proposta. Ele não tem proposta, a proposta dele é vamos criar uma força-tarefa.
Vamos criar um tribunal. É tudo igualzinho ele fazia lá em Curitiba. É tudo igualzinho, não tem diferença nenhuma. Só falta colocar o Deltan Dallagnol como ministro do PowerPoint. Não tem nada, eles não têm propostas. Eles não têm propostas. Houve uma coisa que o Lula, na entrevista aos blogueiros, disse que merece muita atenção. O PSDB do Dória, que a terceira força, além dessas duas, o Bolsonaro e o Moro, é o Dória, a terceira força da direita, o Dória é de outro PSDB, que não é o do Fernando Henrique, não é o do Serra. Então, a direita está órfã. Reparem uma coisa, o mercado financeiro nem mais está se abalando com a possibilidade do Lula vencer as eleições. Quem se lembra de 2008, do efeito Lula que levou naquela época o dólar a inimagináveis R$4, olha para o mercado agora e vê que não está acontecendo nada. Eles continuam ganhando dinheiro do mesmo jeito, aliás, ganhando muito dinheiro. Quem puder procurar lá no site da BBC, na sexta-feira saiu uma reportagem da Thaís Carrança, muito interessante, sobre os 5 sinais de que a elite brasileira não só não sofreu nada durante a pandemia, como também lucrou e ostentou mais ainda. As vendas de helicóptero cresceram, a espera por jatinhos passou de 20 meses, o número de Porsches vendidos quase que aumentou em 50%, apesar do preço ter ficado muito mais alto do que era antes, por conta da subida do dólar. Enfim, uma gente que não está nem aí para o Brasil do pé de galinha, para o Brasil do resto de comida, para o Brasil da fila do teste. Eles querem saber do teste vendido privadamente. Eles não querem saber que uma política de saúde pública, que vai ser feita para quem tem 5, 6 euros, 36, 40, 50 reais, para comprar um teste, para comprar 2, 3, porque tem que testar a família inteira, e depois tem que retestar se tiver positivo, eles não estão nem aí para esses assuntos. Saúde pública não é da alçada deles. Renda pública não é da alçada deles. Eles são a favor de um regime de exclusão, que, no máximo, consegue pensar assistência social em dar, quando convém eleitoralmente, um Auxílio Brasil limitado a terminar em dezembro de 22. Então, esse tipo de coisa tornaria, isso eu posso dizer com certeza, o Brizola mais indignado do que sempre foi. E eu acho que talvez esteja faltando no Brasil, e eu compreendo que o Lula não possa fazê-lo em razão de ser o candidato, está faltando alguém com menos responsabilidade eleitoral e mais responsabilidade política que aponte ao povo brasileiro esse grande complô em que meteram o nosso país e que em 5 anos destruiu toda a expectativa de progresso que nós cultivamos até 2015 e 2016. Começou a destruir, aliás, ainda no governo do PT, quando retrocedeu a políticas neoliberais, quando aceitou o discurso do corte de despesas, foi a famosa nomeação daquele Joaquim Levy, o Joaquim Mãos de Tesoura, como era conhecido, e cortou nos programas sociais. O Brasil, ele é um país que precisa, como esses motores diesel que a gente tinha nas fazendas antigamente para gerar energia elétrica, ele precisa de um governo que rode a manivela, que induza o desenvolvimento, que invista no desenvolvimento industrial do país, que faça em torno das empresas públicas essenciais, como a Eletrobras, que está sendo privatizada agora, como a Petrobras, que foi depenada como se fosse uma galinha doente, e deixaram só os dividendos monstruosos para os acionistas. Em torno dessas empresas se desenvolva uma máquina de criar empresas e criar empregos no Brasil. Isso não vai ser feito com o arroxo dos salários, com a retirada dos direitos. Não é possível que nos anos 2020 nós digamos que é a legislação trabalhista que o Brasil suportava, a economia brasileira suportava nos anos 50, que é ela que entrava o nosso desenvolvimento. O que entrava o nosso desenvolvimento é a incapacidade da elite brasileira de enxergar o Brasil como um bom negócio, como um investimento que daqui a 20 ou 30 anos vai estar lucrando, vai estar ganhando muito mais do que hoje. Porque foi assim que aconteceu no primeiro governo Lula. Então,
Se eu pudesse dizer alguma coisa a quem conserva a memória carinhosa, conserva a memória respeitosa, conserva a memória de admiração ao Brizola, é que a melhor maneira de homenagear o Brizola nesse seu centenário é continuar fazendo o que ele sempre fez. Lutar sem medo pelo Brasil, lutar contra essa crosta que está tampando o nosso país e que faz ele ferramentar e apodrecer debaixo dela, mas que vai se romper. Porque o processo social que foi interrompido com o impeachment em 2016, ele vai se retomar, ele vai se reconstruir e vai conseguir, no processo eleitoral de outubro, mostrar ao Brasil que cara o Brasil tem de verdade. Fernando, queria agradecer a sua participação aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Obrigado, contem comigo sempre.